Sabe, essa é talvez a pergunta mais antiga de todas, né? O que acontece quando a gente morre? Mas e se a resposta não for um grande mistério, um vazio? E se for uma jornada, assim, bem detalhada, com regras, cidades e até trabalho? É essa visão, no mínimo, surpreendente que a gente vai explorar hoje. Olha, essas palavras não são exatamente o que se espera de alguém que acabou de fazer a passagem. Essas são as primeiras impressões de um médico, André Luiz, e a experiência dele foi tudo menos tranquila. Foi um mergulho de cabeça num verdadeiro pesadelo. Então, o que vamos fazer aqui é desvendar uma das narrativas mais detalhadas que existem sobre a vida após a morte, contada em primeira pessoa, o livro Nosso Lar. A gente vai seguir a jornada de André Luiz desde uma escuridão total até uma cidade espiritual que é, bem, surpreendentemente organizada. Para começar, é bom deixar claro, a jornada de André Luiz não começa num paraíso, longe disso. Ela começa num lugar de muito sofrimento e confusão, um pesadelo que se torna real logo depois da morte do corpo. André Luiz se viu num lugar que o livro chama de zonas inferiores, ou umbral. E veja bem, não era um nada, era uma realidade palpável. Um pântano de dor onde ele sentia fome, sentia sede, o frio da névoa e, pior, era perseguido por seres sombrios, ouvindo lamentos e gargalhadas que, segundo ele, o levaram quase à loucura. E essa tortura toda não foi coisa de dias ou semanas. Pelo relato dele, André Luiz ficou nesse estado de desespero por mais de 8 longos anos. Imagina só, o tempo que ele achava que nem existia mais acabou se tornando seu pior carrasco. E claro, a grande pergunta que o próprio André se fazia era: por quê? Por que isso? Ele não se via como um criminoso. Tinha sido um médico respeitado, pai de família. Que destino terrível era aquele? E a resposta, ele descobriu, não vinha de um juiz externo, vinha de dentro dele mesmo. Era a própria consciência o confrontando. Ele começou a entender que viveu de forma egoísta, sempre focado nos seus prazeres, e acabou ignorando o básico, sabe? A empatia, a ajuda. Ele simplesmente não tinha construído as ferramentas internas para lidar com aquela nova realidade. Foi lá, no fundo do poço, já sem forças, que alguma coisa mudou. Pela primeira vez na vida, aquele médico que era cético, materialista, fez uma prece. Mas uma prece de verdade, um grito de socorro que veio do fundo da alma. E essa prece foi ouvida. Um espírito de luz chamado Clarencio o resgatou e a realidade de André mudou, assim, da água para o vinho. A escuridão virou luz, os gritos viraram música, o medo se transformou em paz. Ele foi levado para um lugar totalmente diferente, a colônia espiritual Nosso Lar. Então ele chega nesse lugar, a colônia Nosso Lar. E o que ele encontra lá não é uma nuvem flutuante, não. É uma cidade cheia de vida, vibrante. O começo de uma fase completamente nova. A descrição que ele faz é fascinante. É um lugar com ruas, prédios, jardins. Pensa numa cópia melhorada da Terra, onde tudo é mais bonito, mais harmônico. Mas não era um paraíso para ficar de pernas pro ar, não. Era um lugar de trabalho e principalmente de recuperação. E a recuperação dele foi algo bem tangível. Ao chegar num hospital espiritual, deram a ele um caldo e uma água que parecia ter, nas palavras dele, fluidos divinos. E aquilo começou a restaurar a energia dele na hora, mostrando que a cura por lá também envolvia processos quase físicos. E essa cidade não era um lugar qualquer, jogado ao acaso. Tinha uma estrutura social, uma administração super complexa. Vamos dar uma olhada em como tudo isso se organiza. Bem no coração da cidade fica a governadoria, que é o centro de tudo. É de lá que saem todas as diretrizes. A cidade tem um governador e um conselho com 72 ministros. Cada um deles é responsável por uma área essencial da colônia. A cidade inteira é dividida em 6 grandes ministérios. A regeneração e o auxílio cuidam dos que acabaram de chegar e dos que ainda sofrem muito. A comunicação e o esclarecimento são voltados para o aprendizado, e a elevação e a união divina fazem a conexão com esferas ainda mais altas. É basicamente uma sociedade completa e funcional. Mas a parte mais chocante da jornada de André ainda estava por vir. E ela veio na forma de um diagnóstico médico que mudou completamente a forma como ele via a própria vida e a morte. Essa era a palavra que ele ouvia lá nas sombras e que o deixava revoltado. Poxa, ele lutou pela vida, fez cirurgias, tratamentos. Como assim? Suicida? Essa aparente contradição é o ponto central de toda a lição que ele ia aprender.
O médico espiritual Henrique de Luna explicou o porquê com essa frase, que é a chave de tudo. Ele disse a André que o nosso corpo espiritual é um registro perfeito de cada ação, de cada pensamento, de cada excesso. Nada, absolutamente nada, fica escondido. E aí o médico começou a ligar os pontos. A oclusão intestinal que o levou à morte era resultado de uma sífilis mal curada na juventude. O fígado e os rins completamente exaustos, consequência de anos de excesso de comida e bebida. Até a raiva constante dele atraía energias ruins que pioravam seu estado físico. Ou seja, ele não tirou a própria vida de uma vez, mas foi encurtando ela dia após dia com as próprias escolhas. Na visão espiritual, isso é um suicídio inconsciente. E o mais importante aqui é o seguinte: isso não foi mostrado como um castigo de Deus. Foi apresentado como uma lei natural, de causa e efeito. A morte simplesmente tornou visível o resultado de uma vida inteira de ações. Foi uma explicação, não uma condenação. Com essa nova compreensão, o caminho para a cura e para um novo entendimento sobre o propósito da vida finalmente se abriu para ele. A lição final que ele aprendeu foi que a cura em nosso lar não acontece por mágica. A recuperação de verdade vem do trabalho útil, de ajudar os outros e de olhar para dentro de si. A vida, na verdade, continua. E com ela, a necessidade de continuar aprendendo e evoluindo sempre. Lá ele aprendeu uma espécie de fórmula para a realização nobre, que se baseia em 3 pilares. Primeiro, desejar, ter uma vontade firme de melhorar. Segundo, saber desejar, ou seja, transformar essa vontade em trabalho. E terceiro, merecer, conquistar o resultado pelo próprio esforço. No fim das contas, essa jornada impressionante de André Luiz deixa a gente com essa reflexão. Se a morte não é o fim, mas sim um espelho que reflete tudo o que a gente fez, pensou e sentiu, a pergunta mais importante talvez não seja o que acontece depois dela, mas sim o que estamos construindo hoje, agora, com a vida que temos em mãos.